um Paulo Freire em tamanho natural, de argila na frente. Pois é, foi a figura que eu mais recebi. Foi essa daí. Gente, todo mundo que foi lá fez foto com Meu essa. marido fez foto lá, eu botei. Você e os dois mestres, porque Paulo Freire e o artesão, porque fazer aquela figura, daquele tamanho natural. Não é? É talento. Viu? Tranquilo. Podemos, professor? Podemos. Ah, sim, a professora orientadora. Tá bom, gravando, viu? Então, entrevista com a professora Eliette Santiago, da coordenadora da Cátedra Paulo Freire. da UFPE. Eliette, como era o envolvimento de Paulo Freire nos anos 60, nos movimentos educacionais daquela época? E se quiser trazer já, se achar interessante já trazer então esse contexto e a importância do SEC nesse desenvolvimento do sistema de educação de Paulo Freire. Paulo Freire, muito cedo, né, despertou para os estudos educacionais. Né? Teve, eu não sei se a sorte, mas a condição, né, a felicidade do encontro com Elza Freire, que era professora primária, que vinha de uma escola normal, né, onde de fato a escola normal era o local por onde as teorias educacionais, né, tinha espaço, né, era uma escola de formação de professores. E Dona Elza foi uma pessoa importante, né, para refletir com Paulo Freire a prática de professora, a prática docente, discutir a escola. Então diria que, movido pela experiência de Dona Elza, Paulo Freire também se envolve com as questões educacionais. Já no exercício profissional, ele tem a oportunidade de, tanto a sua proximidade, né, com os movimentos culturais e com os movimentos educacionais, de não fazer talvez essa separação que a gente tanto faz, que foi o caso do movimento de cultura, né, que era as duas perspectivas inseparáveis, educação e cultura. Diria que talvez o movimento mais importante de participação de Paulo Freire naquela época tenha sido o movimento de cultura popular, que ele próprio, né, contribuiu para a sua criação, que lá fez as suas, né, primeiras experiências. Então eu diria que talvez o movimento mais forte tenha sido esse. Mas também Paulo Freire contribuiu para a criação de outras instâncias educacionais, como, por exemplo, a escola, o Instituto Capibaribe, né? Ou seja, o Instituto Capibaribe é praticamente um movimento, uma experiência inovadora, né? Ousada naquele período. Paulo Freire foi, né, um dos pioneiros do Conselho Estadual de Educação, na primeira, né, grupo que criou o Conselho. Então, Paulo Freire sempre foi uma pessoa que teve um envolvimento pela educação e cultura, né? E sempre esteve muito próximo da cultura e teve a oportunidade, né, de, na sua geração, ter aproximação com pessoas também que pensaram e estavam envolvidas com a dimensão cultural, a exemplo, né, do reitor, né, que oportunizou e juntos puderam pensar coisas avançadas para a nossa universidade, né? Então, acho que esse é o primeiro momento que eu diria, que é um momento, Paula, que eu diria que precisa ainda ser muito explorado. Nós costumamos dizer esse tempo Recife de Paulo Freire. Paulo Freire chamou o período do SESI, né, a experiência do SESI, de tempo fundante. E a gente acha que esse tempo fundante, quando eu estou falando a gente, estou falando assim, nós da Cátedra Paulo Freire, da UFPE, que tem estudado, se voltado para a importância desse período. Então, nós consideramos que esse tempo fundante, ele faz parte do tempo Recife de Paulo Freire. Esse tempo de berço, mas esse tempo também de berço das ideias, de berço das práticas. Esse é um tempo ainda que tem muita coisa a ser explorada, a exemplo do que vocês vêm fazendo agora com essa exploração, né, do significado e da importância da rádio universidade para o UFPE e para a sociedade no seu conjunto, né? Então, acho que
que essa experiência, esse tempo Recife de Paulo Freire, é um tempo que a gente ainda tem muito a explorar. Não é? Eu digo, quase a gente não fala da experiência de gestão de Paulo Freire no Instituto Capibaribe. Então, não basta dizer que Paulo Freire criou, fez parte, mas é preciso entender que pedagogia era aquela pedagogia nascente, praticada naquele período. Então, a Rádio Universidade, o Serviço de Extensão Cultural, a experiência de Angicos, né, diria que faz parte desse contexto, desse tempo Recife de Paulo Freire, o tempo da gestação das ideias e das práticas. Qual é a importância, na sua opinião, para Paulo Freire, uma rádio, né, dentro desse, pensando no sistema de educação, e como se caracterizaria uma rádio Paulo Freire? É interessante, né, porque a gente não pode entender a Rádio Universidade fora do clima da Universidade do Recife, né? Ou seja, fora da proposta de educação de Paulo Freire. Então, entender a criação da rádio e o seu pouco tempo de vida, mas de um legado fabuloso, é entender o contexto, né, de gestão desta universidade, a Universidade do Recife, tendo à frente um reitor, né, que era um reitor, diria, diferenciado, que tinha ideias progressistas, que pensava que a universidade teria que estar mais próxima da sociedade, estaria mais próxima daqueles e daquelas que não constituíam a vida universitária. Então, a universidade não era para ser fechada em si, mas a universidade deveria estar aberta, né, para a sociedade. Então, esse pensar, né, esse desejo, diria, esse projeto, esse olhar para o que seria uma universidade, um projeto de universidade, levou, né, aliás, não é levou, está na base da criação do SEC, né, o Serviço de Extensão Cultural. Uma instância da universidade, mas que gozava de autonomia. Isso eu acho que é uma coisa importantíssima, né? Ou seja, o Paulo Freire carregava a experiência do movimento de cultura popular, havia uma equipe, né, de trabalho do movimento de cultura popular, e quando ele vem para a universidade, ele não vem sozinho. Ele vem com uma equipe que era uma equipe, eu vou chamar, multiprofissional, porque não era uma equipe só de docentes, não era uma equipe só de artistas, não era uma equipe só de pessoas, né, que tivessem ligado à universidade. Vinham também as pessoas dos grupos populares. Ou seja, aquela ideia de Paulo Freire de que não há saber, né, maior nem menor, há saberes diferentes, está presente desde o princípio na composição do grupo de trabalho do MCP, que vem também para o SEC. Então, essa autonomia que Paulo Freire teve, né, que essa autonomia do SEC possibilitou, né, já, né, a vivência dessas ideias que depois vão sendo sistematizadas, tomando corpo a partir de uma vivência. Então, o SEC era esse, eu vou chamar braço, que é mais do que um braço, né? O SEC era esse olhar para esse modelo de universidade, essa experimentação que se fazia como um olhar desejoso de universidade popular. Por isso se fala no sistema Paulo Freire, né? O sistema Paulo Freire, ele ia, e é interessante que Carlos Rodrigues Brandão, né, nosso querido amigo que nos deixou há tão poucos dias, Carlos Brandão repetiu muito isso, né? O sistema Paulo Freire ia desde a educação infantil até a universidade. Essa era a ideia, esse era o sonho, essa era a configuração. A necessidade maior e a experiência que se tinha fez com que, né, a ênfase recaísse exatamente nos processos de alfabetização. Então, o SEC, né,
esse olhar para o desejo, né, o sonho de uma universidade popular, vai criar mecanismos, vai tecer estratégias. E destacaria exatamente a importância da revista e da criação da rádio. As duas nascem ao mesmo tempo. Embora a rádio vá, de fato, oficialmente para o ar em 1963, mas sua experimentação ocorre em 1962. Né? A criação da revista vem em 1962. Esses instrumentos, né, eles eram exatamente instrumentos que possibilitavam o diálogo da universidade com a sociedade no seu conjunto. Eram instrumentos que faziam a mediação, ou que fizeram a mediação do saber, né, científico, se a gente quiser assim chamar, mas desse saber sistematizado, com o saber comum. Né? Então, a rádio nasce exatamente nesse contexto de desejo de comunicação, de aproximação de saberes, né, de aproximação dos grupos sociais, né, dessa obrigação que a universidade tinha e continua tendo de ter uma aproximação com a sociedade, não para levar, mas para fazer com. Né? Então, isso sempre esteve presente em Paulo Freire. Né? Não era falar para, era falar com. Né? Daí os princípios da educação popular. Né? Então, a importância da rádio, e por isso, né, vai bater exatamente nas disputas de projetos, não só do projeto de universidade, mas de projeto social. Né? Então, à medida que o SEC foi assumindo essa tarefa, né? Ou seja, os cursos já não eram cursos fragmentados, foi sim preocupando, por exemplo, a universidade, nem a maioria não achava que a alfabetização era coisa da universidade. Enquanto que o carro-chefe, diria, era a alfabetização do povo. Mas não era qualquer alfabetização, era a compreensão da realidade. Né? Então, o projeto de Paulo Freire sempre foi esse. Né? E foi exatamente, Paulo Freire coloca isso muito interessante, quando preso, né, com o golpe, quando chegam um dos soldados, disse: doutor, o senhor não é professor? Por que o senhor não aproveita para ensinar a gente aqui a ler? Está a passagem, está dita, escrita por Paulo Freire. Esse meu companheiro, é exatamente por isso que eu estou aqui. Né? Então, ou seja, a perseguição que a gente vive até hoje, né? Até hoje. Quer dizer, as acusações do comunismo, a Guerra Fria, ou seja, foi isso que levou ao corte dentro da universidade, a interrupção do projeto, do programa de alfabetização e, logicamente, o sonho de uma sociedade, né, mais justa, né, uma sociedade justa, uma sociedade dos direitos para todos. Né? Então, ou seja, mas por que não era apenas a alfabetização? Né? O SEC, a rádio, a revista, carregavam esse projeto de uma universidade democrática, de uma universidade popular, de uma universidade aberta à problemática social. Daí os cursos primeiros, né, ofertados, era exatamente a realidade brasileira. Daí uma programação diversa, né, que o Paulo Freire chamava um método eclético, né, uma programação plural. Você não tinha apenas a música clássica, né, mas você tinha lá os informativos, o noticiário, né, ou seja, de modo que esta rádio pudesse alcançar a população e não somente os eruditos da universidade. Então, esse eu digo, é o grande legado desse tempo Recife de Paulo Freire, pensar a universidade, né, nessa visão orgânica,
essa visão de política, essa visão de projeto social. Pensando nesse projeto que você está falando, né, e da rádio, como ela teve uma vida curta, vamos falar assim, 7 meses apenas, em termos de tempo, porém, com tanta profundidade que as sementes estão germinando, continuam e continuarão germinando, né? Então, trazendo para a nossa contemporaneidade, né, toda essa questão que você traz e que a gente também ainda vive, perseguições e críticas que a universidade, né, enfim, a sociedade sem entender bem a universidade, como você, o que a gente deve trazer hoje para uma rádio paulofreiriana, assim, o que é que você acha que a gente deve trazer? Essa programação diversa, o que mais, assim, aulas, não sei, como é que a gente poderia sonhar programas atualizados, baseados nesses princípios? É interessante porque eu acho que a primeira ousadia, né, desta universidade nossa, no tempo de hoje, foi homenagear Paulo Freire, dando o seu nome à rádio. Né? Eu sempre me emociono muito, né, quando foi, né, tomada essa decisão. Eu acho que houve uma ousadia política das maiores, porque não foi no momento de calma, foi no momento de perseguição a Paulo Freire. E o nosso reitor à época, Anísio Brasileiro, assumiu, junto com a equipe propositora, que foram vocês, né? Eu acho que a universidade homenageia Paulo Freire e também, né, olha para trás pedindo desculpas também pelo que deve e deveu a Paulo Freire, né? Então isso só para situar um pouco a minha alegria, né? Mas a rádio, o pensamento da rádio, o desejo da rádio foi essa relação, né? O conhecimento científico e conhecimento popular. Foi a relação dialógica. Então, no centro da rádio, do projeto de rádio, no centro da proposta do SEC, no centro do pensamento freiriano está a teoria dialógica, a teoria da dialogicidade. Então, uma rádio que se assuma trabalhando com os princípios freirianos, ela, antes de tudo, tem que ser dialógica. E dialógica no sentido da escuta permanente, da escuta profunda, da escuta interessada. Então, não é uma rádio que fala. É uma rádio que fala, sim, mas é uma rádio que também escuta. Então, diria, esse é um princípio básico e se implica numa prática participativa, numa prática da decisão coletiva, numa prática do encontro dos saberes diferentes. E se implica num conteúdo a serviço da cidadania. E se implica na formação política das pessoas. Eu diria que mais do que nunca a gente precisa da formação política. E a rádio tem que fazer isso, né? E a rádio vem fazendo isso. Eu digo para você que eu fico muito feliz quando eu ligo a rádio na minha casa e escuto a conversa na mercearia do Tião, né? A bodega do seu Mané. A bodega do seu Mané. Gente, aquela é uma linguagem, uma das linguagens possíveis. Que na época ninguém entendia que a universidade tinha que fazer isso, não. Ou seja, os grupos majoritários não entendiam. O que significa que hoje também acontece isso. Não há
uma hegemonia que a gente diga, este programa vai interessar ou agradar a população toda e nem tampouco os segmentos dessa universidade, não vai. Mas quando a gente sabe qual é a finalidade, a gente diz, ela vai ter que ficar. Não é hegemônico, mas tem presença marcante, né? Então, a programação, e é interessante, né, que o slogan da rádio primeira era a serviço da democracia, acho que era da cultura, era isso. Hoje a gente diz assim, uma rádio, a rádio que a gente que fazemos juntos. Não faz diferença de sentido. A rádio que fazemos juntos é uma rádio que está a serviço da democratização, né? Ou seja, é uma rádio que se quer democrática, é uma rádio que se quer falar e ouvir. Então, diria que orientar a programação de uma rádio na perspectiva freiriana, ela tem que ter uma programação que atinja a diversidade de públicos, né? Então, nós somos uma sociedade plural, uma sociedade diversa. Então, nós não podemos ficar preocupados quem a gente vai agradar, mas a gente tem que contemplar todos os segmentos da sociedade. Tem que encontrar programação para todos os segmentos, desde as pessoas que estão no processo de alfabetização das letras, as pessoas que estão em processo de alfabetização das tecnologias, né? Então, uma rádio, de fato, a serviço da população no seu conjunto e não a segmentos da universidade, da sociedade. Então, leio, entendo que colocar, né, o diálogo no centro da programação, da prática, da formação. Uma outra coisa que é muito interessante, a preocupação de Paulo Freire e a equipe estava nos processos formativos. Então, quando a gente olha a rádio hoje como uma rádio escola, a gente está trabalhando numa perspectiva freiriana de formação permanente. Ou seja, a rádio é um espaço de formação profissional, mas é um espaço de formação permanente. Não só para os profissionais da comunicação, mas para todos nós, na medida que faz as entrevistas, né? Na medida que faz, né, a diversidade de gêneros musicais, a diversidade das linguagens que passam pela rádio, né? Então, uma rádio dialógica, uma rádio participativa, uma rádio que faz o exercício da escuta e uma rádio que sai de dentro da universidade e vai para o lado de fora, para que o lado de fora esteja dentro da universidade, né? Ou seja, a rádio se faz com um lugar onde a gente põe os pés, o coração, a cabeça e o projeto de sociedade que a gente tanto quer. Portanto, a rádio é, de fato, uma instância de formação e de educação política que a gente está precisando para que a gente, de fato, possa ir construindo, né, práticas mais sólidas de participação coletiva, de processos democráticos, né? Então, eu vejo assim, e vejo que a nossa rádio, ela faz esse esforço, né? Apesar de todas as dificuldades e adversidades, ela faz esse esforço. Ótimo, muito, muito bom. Eu queria fazer uma pergunta mais de cunho pessoal. Fique muito à vontade, que eu acho que você já deve ter respondido isso 1000 vezes. Como foi, não sei, o seu encontro com Paulo Freire, como você se tornou essa discípula, não sei se esse nome é correto, mas enfim, essa interlocutora, é melhor, essa interlocutora. É interessante, né? Realmente, muitas pessoas, né, já tive a oportunidade, mas eu sempre respondo essa pergunta com muito gosto, né? Para dizer, né, que eu não conheci, apesar de ter sido aluna da UFPE, frequentado a mesma faculdade, que era a Faculdade
filosofia, né? Faculdade de Filosofia, a FAFIPinha, né? Como a gente chamava carinhosamente, de ter estudado na FAFIPinha. Eu entrei na universidade em 1968. Ter sido aluna de professores amigos do Paulo Freire, exemplo do Paulo Rosas. Eu nunca ouvi falar o nome de Paulo Freire na universidade. Paulo Freire era uma pessoa interditada. Era perigoso dizer o nome de Paulo Freire. Fui aluna de Maria José Baltar, fui aluna de Astrogilda, fui aluna de Paulo Rosas. E nunca fui conhecer Paulo Freire na volta do exílio. Aqui, né, no Centro de Educação, vi, mas conhecer Paulo Freire foi na PUC São Paulo em 1982, quando eu fiz a seleção para o mestrado e comecei o meu mestrado. Então, lá na PUC, né, fui aluna de Paulo Freire durante todos os semestres que lá passei, né? Então, conheci em 82, de lá para cá, é como se ele estivesse vivo mesmo. Nós não nos separamos mais. Então, Paulo Freire foi meu professor, Paulo Freire foi meu orientador, professor, foi cuidador de mim, né? Por que eu digo cuidador de mim? Porque eu fiz doutorado fora. O Paulo Freire tinha a preocupação de não só saber de mim por telefone e através das pessoas, mas durante os anos que eu estive em Paris fazendo meu doutorado, ele tinha um trabalho na Unesco. E anualmente, quando ele chegava, ele ia à minha casa falar de Brasil, e aí era a oportunidade que a gente reunia um grupo de amigos, né, os brasileiros, fazíamos uma feijoada à moda, né, pernambucana, e almoçávamos, né, sabendo, ouvindo de Brasil e falando, ou seja, um verdadeiro círculo de cultura, né? Então, tornei-me aluna e, a partir da fala dele, amiga, porque foi assim que ele sempre me apresentou. Então, que eu era amiga dele, né? Então, eu passei a dizer que era porque ele disse, eu jamais diria antes que ele tivesse dito. Então, fui amiga, né, recebi orientações dele na casa dele. Quando Dona Elza partiu, foi a mim que ele pediu para fazer a história de Dona Elza, né? A confiança que ele tinha de ser ele no meu jeito de ser pesquisadora. Então, Paulo Freire foi essa pessoa que eu fui na convivência de aluna, de amiga, aprendendo com ele, né, a prática dele que eu já tinha lido nos livros. Tive a oportunidade de dizer para ele como eu comecei a estudá-lo. Então, conheci Paulo Freire através dos livros e depois, pessoalmente, né, a partir da PUC São Paulo. E quando Paulo Freire se despediu, eu transformei essa amizade e essa responsabilidade no trabalho de divulgar e praticar os princípios freirianos, né? É isso que eu faço na cátedra, junto com os colegas. Estudar Paulo Freire, dar o depoimento do que eu vivi com Paulo Freire, dizer que todos os princípios que estão nos livros, eu consegui vivenciá-los, né? O respeito de Paulo Freire, a amorosidade de Paulo Freire, a rigorosidade de Paulo Freire. Porque houve um tempo que começaram a dizer que Paulo Freire não tinha rigor. Só que o rigor de Paulo Freire não é o rigor positivista. O rigor de Paulo Freire é um rigor de quem trabalha com gente, com ideias, com concepções, né? Então, é outra, né, outra epistemologia que a gente passa a construir, a vivenciar quando a gente trabalha com referenciais freirianos. Então, para mim, Paulo Freire foi o professor, o orientador, o amigo, a inspiração teórica e prática para as coisas da academia, para as coisas sociais, para as coisas da vida, de forma, diria, inseparável. Não tem como separar o Paulo Freire, assim, aqui ele orienta a vida e ali ele orienta a alfabetização, não. Paulo Freire é inseparável. Não tem como a gente dizer aqui ele pensando e aqui ele fazendo. Até porque a construção da pedagogia freiriana
Os livros de Paulo Freire, eles não foram escritos para depois serem praticados, eles foram sendo sistematizados a partir da sua prática. Então, quando a gente encontra essa metodologia que às vezes se repete sem pensar muito, ação, reflexão, ação, gente, Paulo Freire fazia de forma inseparável, indissociável, ensino, pesquisa e extensão, do mesmo jeito que de forma indissociável se dava teoria e prática, né? Então, esse foi o modo como ele caminhou. Logicamente que ao longo da vida ele foi reafirmando, né? Reencaminhando, aprofundando, mas não foi se distanciando, né? Costumo dizer, o pensamento freiriano é um pensamento contínuo, que foi alargado ao longo da vida, na experiência dele com as diversas culturas, né? Então, esse meu encontro com Paulo Freire foi um encontro espontâneo, né? E aí eu devo muito ao padre Paulo, que foi contemporâneo de Paulo Freire no SEC, que foi da Universidade Católica. E na Universidade Católica, ele era o nosso decano, que eu era do Departamento de Educação. Quando eu fui a Padre Paulo dizer, Padre Paulo, eu estou apresentando um projeto para o mestrado. Estou apresentando para 3 universidades. A Santa Maria, Universidade de Brasília e PUC São Paulo. Ele disse, por que essas 3? Eu disse, porque são as 3 universidades que oferecem currículo e é a área que eu gostaria de trabalhar. Ele é porque você não vai para a PUC São Paulo. Eu disse, por que para a PUC São Paulo? Porque Paulo Freire, você já ouviu falar? Eu disse, tá, eu leio os livros dele. Ele está chegando e está vindo para a PUC São Paulo. Se você for para a PUC São Paulo, você vai ter a oportunidade de estudar com Paulo Freire. Decidido, né? Então, eu sou devedora do incentivo de Ivonei de Porto, né? E dessa orientação segura do padre Menezes, Paulo Menezes, que me ajudou a fazer a minha escolha. Então, assim que eu encontrei Paulo Freire ao vivo, durante toda a permanência, pós-exílio, durante toda a permanência no planeta Terra. Aqui na universidade, você entrou em que ano? 68, como professora em 95. Eu era professora da Universidade Católica. Fui aluna daqui de 68 a 71, o período do fechamento político, né? Daí a interdição de Paulo Freire, daí o silenciamento de todas as pessoas, né, que lidaram com Paulo Freire, que depois, né, Paulo Rosas, grande amigo, né, mas no período, não. Depois a gente voltou a conversar, conversávamos muito sobre isso, que Paulo Rosas está na base da criação do Centro Paulo Freire, que eu também sou fundadora. Então, junto com Paulo Rosas e os outros colegas, fizemos a primeira gestão do Centro Paulo Freire. Então, nós tivemos muita oportunidade, né, de, junto com Argentina, Paulo Rosas, Rubem Eduardo, né, trabalhar as ideias de Paulo Freire, aquelas ideias, né, que o próprio Paulo Rosas, João Francisco de Souza, que foi a grande pessoa que abriu esse centro e a universidade para a gente viver o Paulo Freire hoje, né? Então, assim, eu tive uma chance enorme na minha vida de ter Paulo Freire como essa grande referência da minha vida e da minha formação. Maravilha. Pronto, não quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que Foi muito bom. eu já fui provocada, se durante, às vezes, quando chega na hora da edição, tem alguma coisa que não deu certo, né, Tião? Aí, nessa hora, eu estou disponível, viu? Tá, muito obrigada, Eliane. O Centro Paulo Freire, esse que você ajudou, participou da fundação do Paulo Rosa e tudo mais, é onde? Aqui na frente, essa salinha aqui na frente. Porque o Centro Paulo Freire... a relação, a cátedra... porque é o seguinte... Quando no 7º dia da morte de Paulo Freire, houve uma homenagem aqui. E nesse dia da homenagem foi proposto por Argentina e Paulo Rosas se criar uma instituição que homenageasse Paulo Freire. E foi proposto por João Francisco que a gente criasse uma cátedra.
Porque antes havia sido criado um Birô Paulo Freire, na época que Paulo Freire voltou do exílio, por Iracema. Esse birô nunca funcionou. Então, aí na época, João sugeriu a cátedra. Nós fizemos os esforços primeiros para criar o Centro Paulo Freire. Então, formamos um grupo gestor, né? Esse grupo gestor, acho que trabalhou 90 dias. Nós queríamos instituto não, como é que se chama? Uma fundação, acho que era a fundação. Tá gravando mais não, né? Tô. Tá. Permanece, professor? Bom, Só corta esse pedacinho que eu vou falar agora. Todos os esforços iniciais foi criação do centro e a gente deixou a cátedra, né? Não tínhamos fôlego para muita coisa. Então, o centro é uma instituição privada. Como ela foi criada pela universidade, na época era Mozart. Era Mozart. Não me lembro quem era o reitor, se era Mozart ou se era... Não, Maranhão não era não. O outro, Lins, eu não me lembro se era Mozart ou Lins, o reitor. Amaro Lins, um dos dois que era. Então, foi criado pela universidade, pela secretaria, porque Cio, que era secretária naquela época, e pelo conselho, porque Tedesco. Por que eu estou dizendo por quê? Porque não era qualquer pessoa que topava isso. Então, essas três instituições estão na base da criação. Quem era uma pessoa fundamental, João Francisco de Souza, que na época era diretor desse centro, junto com Batista, e eu a coordenadora. Então, nós tínhamos relações próximas com Paulo Freire. Então, nós éramos um grupo que vinha, né? Paulo Rosa, João, Batista, eu. Então, com isso, a gente movimentou a criação do centro. E o Centro de Educação cedeu espaço, que é exatamente a sala daqui da frente. Depois fizemos um movimento e a universidade cedeu o terreno, mas as condições financeiras não permitiram. Havia também uma discussão grande na primeira gestão, que era a nossa, se a gente aceitaria ou não, né, que empresas privadas colaborassem para isso. E a gente tinha uma certa restrição. Talvez se a gente tivesse tomado o exemplo de Paulo Freire, não tivesse, né, feito assim como Paulo Freire disse assim, é Unesco, mas não me interessa, me interessa o dinheiro. Né? Se a gente tem o dinheiro e a gente tem a liberdade, né, então os princípios garantidos, então a gente faz, e fez. Né? Então, se a gente tivesse pensado como Paulo Freire, talvez a gente já tivesse a sede. Mas não tivemos, então ela funciona aqui na frente. Né? As diretorias mudaram muito, né, mas funciona aqui. Enquanto que a cátedra não, ela é da universidade. Então a diferença é essa, a cátedra é da universidade, criação da universidade, homenagem da universidade e o centro não. Né? Então, e a cátedra, não sei, na minha cabeça me parece realmente uma organicidade, vamos dizer assim, científica, um grupo de pesquisa de fato. Isso, é. O centro me parece uma coisa... A gente se inspira muito no, né? no que Paulo Freire, no que Paulo Freire fez como SEC, do que Paulo Freire fez como Movimento de Cultura Popular. Para a gente, essas duas experiências, elas são fundamentais. Sim. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um grupo que ele não se amarra burocraticamente. Certo. Então, aqui a gente não tem secretário, tesoureiro, a gente tem um grupo. Sim, né? sim. Segunda coisa, a gente não tem uma estrutura verticalizada. Não tem. Outra coisa que a gente não tem, como é que as pessoas fazem parte? Fazem parte por inscrição. Você tem um projeto, você pode trazer o projeto. Você participa de um grupo de estudo, então você é cátedra. Então, a cada momento que você reinscreve-se em alguma atividade, você é cátedra. Entendi. Quer dizer o seguinte, que é, ao mesmo tempo, justamente como Paulo Freire, é grupo de pesquisa, é extensão... E é ensino. E é ensino. Formação. E é formação. Entendeu? Então, para a gente, como a gente tem muito vivo isso, né? Esse jeito, a gente não quer repetir o SEC, a gente não quer repetir o MCP, sim. Mas a gente quer dizer, se o pensamento dele era esse, então a cátedra tem que chegar mais junto possível desse pensamento. Eu acho que é o que a gente está fazendo com a rádio. Exato. Meio sem perceber e ao mesmo tempo tomando consciência isso. do quanto cresceu a rádio nesse sentido. Exatamente. De extensão, de formação e de pesquisa.
Então, a gente tem clareza disso, né? Tanto é que a gente foi conversar com a pró-reitora de pesquisa e dizer para ela, olha, isso aqui é pesquisa, isso é um trabalho da cátedra. Não foi registrado essa pesquisa. Porque a gente não fez um projeto de pesquisa e agora a gente levou. Não, a gente foi vivenciando. E a gente, do mesmo jeito, a gente tem uma pesquisa gigante. Nós fizemos uma pesquisa sobre 50 anos de pedagogia do oprimido. Nós trabalhamos com 5 instituições federais. Nós trabalhamos com estudante de graduação até pós-graduação. Nós tivemos, eu acho que foram 12 projetos, não sei assim, nós trabalhamos 2 anos nessa pesquisa. Essa foi registrada, porque essa passou, a gente foi ensaiando, ensaiou o projeto, discutiu o resumo da pesquisa. Então, fez tudo isso, aí nós registramos. Essa não, mas eu fui dizer, nós fomos, né, em equipe, dizer, olha, a cátedra faz pesquisa. Está muito claro que ela é extensão. Está claro com a disciplina que ela faz ensino, mas pesquisa não está muito claro. Então, a gente foi lá dizer que a mesma coisa que diziam que Paulo Freire não fazia pesquisa. A pesquisa está na base do trabalho de Paulo Freire. Esse termo, eu cresci eu fui educada no colégio de freira, que eu peguei umas freiras super progressistas na época, nos anos final de 70 e 80, que eram seguidoras da teologia da libertação. E o método era ver, julgar e agir. Paulo Freire tem alguma relação com isso? Porque eu acho que é uma coisa... Às vezes eu acho que se é do MCP... Eu acho que é da teologia da libertação, né? Da teologia, porque aqui a gente teve um pós-doutorado que ele trabalhou, Alexandre Magno trabalhou exatamente estudando a experiência dos meninos de Jaboatão. Sim. E com essa terminologia. E isso tem a ver com aquela perspectiva da ação, reflexão, ação, ou seja, a prática e a reflexão sobre a prática. Que eu sempre costumo dizer, o que é refletir sobre a prática? Digo, refletir sobre a prática é pegar a prática pensada. Da prática pensada, o que é que foi possível realizar, fazer, praticar e o que não foi, para que a gente possa, com essa reflexão, reencaminhar. Sim. Então, não é somente pensar a prática, é pensar a prática pensada. Sim. E a prática pensada e vivenciada. Então, essa é... Então, acho que esse... Tem um diálogo grande aí. Isso. Tem um encontro. Um encontro. Eu achei muito interessante. E quando eu fui ler Paulo Freire e tudo mais, eu disse, gente, eu só me lembrava da minha formação. Pois é, exatamente. Dos grupos jovens progressistas, que era ver, julgar e agir. E todo mundo só podia falar, era tão interessante as reuniões, cada um falava, fazia uma avaliação do processo, de si próprio, autocrítica e uma proposição. Quer dizer, isso aqui não funcionou bem, eu vejo por causa disso. E que tal se a gente fizesse de tal maneira? Então era sempre... Eu acho tão interessante aquele método, era sempre uma coisa propositiva e construtiva. Se você for pegar Paulo Freire, você vai ver a leitura da realidade. Né? Então aí você vai, por onde começa todo o trabalho de Paulo Freire? Pela leitura da realidade. E o que é a leitura da realidade? Você problematizar as situações existenciais. Sim, a partir das condições materiais. Isso, isso. Olha, é uma coisa tão bonita, né? E ao mesmo tempo tão instigadora e perigosa, né? Para quem quer vedar, né? Totalmente. Muito obrigada, Eliette. Ai, Paula, eu que agradeço. Obrigada,